Glória a Deus. Cumprimento a todos os que estão assistindo pela casa, em suas casas, onde estiverem, os que estão aqui com a paz do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Mais uma vez estamos reunidos, você em sua casa, para adorar, bendizer e exaltar o nome do nosso grande, poderoso e eterno Deus. Como a gente fala, você é que cria o ambiente. Então, onde você estiver, fique ligado, fique antenado para tudo que for dito, que for feito aqui, que você adore com toda a sua intensidade e realmente absorva tudo que Deus tem para você, tudo que for feito aqui seja para a honra e a glória de Deus. Crie o ambiente e seja abençoado em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus nos Salmos de número 93. Salmos, capítulo de número 93. Salmos 93, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e se cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar, o seu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que qualquer coisa, do que qualquer circunstância que você esteja passando. Ele é mais poderoso que tudo. Fique já com essa palavra no seu coração. Ele é mais poderoso que tudo. Vamos adorar o nome do Senhor juntos, em nome de Jesus. Tô ansioso por tua presença, meu coração quer arder de unção. Preciso te sentir, pode sondar minha intenção. Hoje eu quero a glória da segunda casa, eu quero o fogo do primeiro amor. Rendido já estou, se revele a mim, Senhor. Tens liberdade, pode habitar e faça do meu coração o teu altar. Eu já me derramei, eu já me entreguei, nasci pra te adorar. Não vou sair daqui sem ver tua face. Hoje eu preciso sentir tua glória. Marque esse dia na minha memória com fogo e glória. Meu coração quer sentir teu renovo. A primeira essência eu quero de novo. Em Pentecoste desce como fogo, com fogo e glória. Marque esse culto na minha memória. A glória, com fogo.
Glória a Deus. Os rios se levantam, bramem. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida, mas a palavra de Deus garante que o Senhor é mais forte, está nas alturas e é mais forte do que qualquer circunstância que esteja acontecendo. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos colocar diante dele tudo aquilo que a gente precisa e, acima de tudo, adorá-lo, porque ele é maior e ele é mais forte. Mais forte é o que está conosco do que está no mundo. Amém? Senhor, graças nós te damos, Pai, por esse dia. Graças nós te damos, Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito, pelas provas, pelas lutas, Senhor. E te agradecemos pela tua mão, Senhor, nos sustentando, nos guardando, nos fortalecendo, nos guiando, Pai, mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, Senhor. Sabemos que tu sempre está conosco, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, tudo que já fez e tudo que ainda vai fazer, Pai. E que teu povo, Senhor Jesus, comece a ver, a perceber e a absorver essa palavra, que o Senhor é mais forte do que todas as circunstâncias, Senhor. Nós te pedimos, Pai, agora que vem entrando, Senhor, em cada lar, em cada vida, em cada coração, Pai, que está ouvindo, aqueles que vão acompanhar ainda após, Senhor Jesus, essa live, este culto de adoração ao seu nome, Pai. Que todos sejam tocados, todos sejam renovados, transformados, Pai, pela tua palavra, pela tua presença, Senhor Jesus. Vai curando, Pai, vai libertando, Senhor, vai trazendo, Senhor, vida à sua palavra, Pai, que está entrando, sendo plantada em cada coração, Senhor. Que os teus filhos, Pai, que cada um, Senhor, seja renovado, transformado, Senhor Jesus, pela tua presença e pela tua palavra, e que todos venham, Senhor, glorificar e exaltar o teu amado, glorioso e precioso nome, Senhor. E que todo mal, toda a semente, todo dardo inflamado lançado, Senhor, pelo maligno contra os teus filhos, Senhor, caia por terra, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Pai, na vida dos teus filhos. Nós já te agradecemos, Pai amado, por tudo, Senhor, que o Senhor está fazendo na vida dos teus filhos, Senhor. E cada um receba, Pai, a tua presença, receba o conforto, receba, Senhor, a tua palavra, e receba mais e mais do Espírito Santo em seus corações, nas suas vidas, Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fica conosco, Senhor Jesus, e guia, Pai, e dirige, e tudo quanto for feito aqui, Pai, exalte, bendiga e glorifique teu amado, glorioso e precioso nome, Senhor, agora e para todo sempre.
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aonde você estiver. Glória a Deus. Digno ao Senhor. Nós vamos continuar adorando ao nome do Senhor nessa noite. Aumente a sua expectativa. Eu quero dizer para você que o pior já passou. O pior já passou, irmãos. Nós estamos no final de tudo isso. Já faz mais de um ano que a terra vive assolada, que o nosso jeito de viver, de andar, de falar e de agir mudou. Mas a boa notícia dessa noite é que o pior já passou. Aleluia. Então nós vamos adorando a Deus aqui. E você, com a tua adoração, você pode trazer a presença de Deus para este lugar. Com o seu louvor você pode trazer a presença de Deus para este lugar. Aleluia. O nosso Senhor se levantou do trono, e Ele não vem dessa vez como um cordeiro, mas Ele vem como um leão. Ele está rugindo nos quatro cantos desta terra, e a voz do Senhor ecoa. A voz do Senhor ecoa. Então vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. O leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Aleluia. Digno ao Senhor. Santo é o nome do Senhor. Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar.
Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, aleluia. Ele ruge neste lugar. Aleluia, neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, aleluia, nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, aleluia. Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, oh, oh. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Aleluia. Ele ruge, que ruja o leão, já o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Adore a Deus, exalte o nome dEle, engrandeça. Digno, 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 digno é o Senhor. Aleluia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aumente a intensidade do teu louvor, aumente a intensidade da tua adoração, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade.
Senhor, nós já sentimos a presença e a graça do Senhor nessa noite, neste lugar. E eu quero que você continue adorando conosco. Nós vamos cantar um louvor bem animado para o Senhor nessa noite. Que você continue engrandecendo e exaltando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar a Deus nessa noite em nome de Jesus. Quem é covarde volta, quem não é, venha pra cá. A guerra está travada, já é hora de lutar. Pegue agora sua espada, espada de Gideão, em nome de Jesus Cristo. O inimigo vem ao chão, fogo da cabeça aos pés, com jejum e oração, revestido de poder. O inimigo vem ao chão, ele não aguenta, ele vai correr. Nome de Jesus Cristo é nome de poder. Ele não aguenta não, ele vai correr. Nome de Jesus Cristo é nome de poder. O general de guerra aqui está, e tem anjo aqui, tem anjo lá. Quem quiser ver é só glorificar, é só glorificar. Glória, glória, glória a Jeová. Com o brado da vitória, o inimigo fugirá. Glória, glória, glória a Jeová. Em nome de Jesus Cristo, o inimigo fugirá. Fogo desce na igreja, porque a igreja da glória, crente sendo batizado, cheio dessa glória, contempla varão aí, receba a tua vitória. Se ainda está triste, receba poder agora, mas receba poder, poder do céu. Olha aí ao teu lado o anjo Gabriel, mas receba poder, poder do céu. Olha aí ao teu lado o anjo Gabriel, mas receba poder, poder do céu. Olha aí ao teu lado o anjo Gabriel, mas receba poder, poder do céu. Olha aí ao teu lado o anjo Gabriel, mas receba poder, poder do céu. Olha aí ao teu lado o anjo Gabriel, mas receba poder, poder do céu. Olha aí ao teu lado o anjo Gabriel, mas receba poder, 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 poder do céu. Mas receba poder, 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 o anjo Gabriel. E ele já chegou aqui na congregação. Abrace o anjo, segura meu irmão. E ele já chegou aqui na congregação. Abrace o anjo, segura meu irmão. E ele já chegou aqui na congregação. Abrace o anjo, segura meu irmão. E ele já chegou aqui na congregação. Abrace o anjo, segura meu irmão. E ele já chegou aqui na congregação. Segura meu irmão. E ele já chegou aqui na congregação. Abrace o anjo, segura meu irmão. Deus, podendo falar do amor e do poder do nosso Deus. Eu quero, antes de tudo, agradecer aos pastores que estivemos hoje aqui na igreja, em Santo Jejum. Tivemos orando 6 horas da manhã, né? As missionárias, pastoras,
tivemos orando meio-dia, tivemos orando às 3 horas da tarde também, e foi uma benção. Logo de manhãzinha, nós já viemos para a casa de Deus, né? E buscamos a presença do Senhor, sentimos muito o agir de Deus, aleluia. Então, Deus abençoe os pastores que estão aí conosco, envolvidos nesta obra, em nome de Jesus. E antes de orar por uma parte importante desta live, que é as ofertas, eu quero já transmitir também os avisos da semana, né? Amanhã começa a valer um novo decreto, e nós temos o nosso culto de oração, e este novo decreto, ele é 15% da capacidade do templo, né? E também o toque de recolher vai até às 22 horas, então eu convido, sempre participa toda a igreja, mas eu quero fazer diferente, eu quero convocar, quero convidar a liderança, os pastores, os obreiros, os presbíteros, as missionárias, para que possamos estar aqui na segunda-feira, com a nossa oração, o nosso culto abençoado, em nome de Jesus, amém? E também na terça nós vamos ter o nosso culto presencial, também fazendo a live e também o culto presencial, com a capacidade do templo, que é 15%, nós já fizemos as contas, então dá um número bom para fazer um culto aqui já. Os irmãos podem vir, que a gente estará administrando a capacidade máxima do nosso templo, e vai dar tudo certo, glória a Jesus. E no sábado e no domingo nós vamos fazer diferente, nós vamos ter 2 cultos, um às 18 horas até às 19h30, das 6 às 7h30 da noite, um intervalinho de meia hora, outro culto das 8 às 9h30 da noite, amém? Presta bem atenção, marque aí na sua agenda, e venham para a casa de Deus, irmãos, venha povo de Deus, e vamos administrar a capacidade máxima do nosso templo, e vamos fazer 2 cultos no sábado e no domingo, também já reiniciando a nossa escola dominical, né? A nossa escola dominical é uma bênção, então eu convido vocês que venham participar, não fiquem nas suas casas, vamos vir para a casa de Deus, vai ser bem administrado. Se no primeiro culto for exceder o número de capacidade do templo, a gente conversa com as pessoas para que elas esperem e venham participar do segundo culto. Vai ter um intervalinho de meia hora e vai ser uma bênção, e nós vamos fazendo a obra de Deus, amém? Deus abençoe. E nós vamos fazer uma parte importante antes de ouvir a palavra de Deus. Você que ama a obra de Deus, você que tem a obra de Deus no coração e que é um mantenedor, que é leal, que é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, você pode trazer aqui, você pode depositar na conta da igreja, você pode fazer um Pix, né? E ser um mantenedor da obra de Deus, enquanto nós oramos e abençoamos a sua vida, até que tudo isso passe e nós possamos desfrutar das promessas de Deus, que não são poucas e nem pequenas, mas são grandes e maravilhosas para a igreja do Senhor, amém? Então aí na sua casa mesmo, você pode pegar o seu santo dízimo, a sua oferta, e apresentar ao Senhor, enquanto eu oro abençoando a sua vida. Grande Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus abençoador, Deus que atende pelo nome de Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus provedor, o Deus dono do ouro, dono da prata, o Deus que sustenta e que provê para os seus filhos no tempo da guerra, no tempo do deserto, no tempo da escassez, no tempo da praga, no tempo da peste. O Senhor guarda, protege e abençoa o nosso povo
pão e a nossa água, e tira do nosso meio todas as enfermidades. É esse Deus que nós servimos. Portanto, o nosso coração se tornou um mantenedor, um dizimista fiel da obra de Deus, para que continue, para que haja mantimento, para que almas sejam alcançadas, Senhor. Aquele que está no seu lar agora com a sua oferta, aquele que está fazendo um pix, meu Pai, aquele que vai depositar na conta da igreja a sua oferta, o seu santo dízimo, Senhor, eles sejam abençoados conforme a tua palavra, que eles não tenham falta de nada, que eles não vivam em privações, em escassez, mas em tudo eles tenham as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Eu declaro a bênção da prosperidade sobre o seu povo, sobre a sua igreja, no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, Jesus, amém, Jesus. Quero chamar aqui a pastora Rosane. Ela será a pregadora nesta noite, trazendo a palavra de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Abra o seu coração, fique atento, preste atenção, receba no seu coração, e Deus vai falar conosco, amém? Deus vos abençoe, Deus vos guarde, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você pôde estar aqui, alguns dos irmãos, ainda no nosso número bastante reduzido, né, para louvar a Deus na igreja, mas aos poucos a gente vai mudando, vai melhorando, né, e as notícias boas começam a acontecer. Graças a Deus pela vida dos irmãos que estão na sua casa, que estão na frente do celular, do computador, que estão de alguma maneira acompanhando esta live. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, que você seja o alvo de Deus para ser abençoado nesta noite, através daquilo que Deus Ele quer transmitir ao nosso coração nesta noite tão especial. Domingo, dia do Senhor, como o pastor já disse, estivemos aqui desde manhã, desde as 6 horas da manhã, em santo jejum, juntamente com alguns pastores e obreiros da nossa igreja, e obedecendo, né, um chamado, obedecendo a um decreto do pastor da nossa igreja e também do nosso presidente da República, que na verdade amanhã, né, amanhã será um dia de santo jejum para toda a igreja no Brasil. Então, amanhã não é limitado só aos pastores e obreiros, mas toda a igreja do Senhor, desde crianças, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, estejam mesmo envolvidos nesse projeto de oração, de intercessão pela nossa nação, porque ainda estamos vivendo tempos difíceis. É bem verdade, como já disse o pastor Tiago aqui nesta noite, já estamos vendo uma luz no fim do túnel, as coisas já estão melhorando, começando a ouvir as boas notícias, mas ainda temos muito pelo que orar, irmãos, e a igreja do Senhor se posicionar para que tudo isso passe quanto mais depressa, melhor, né? E logo nós possamos estar na casa de Deus, reunidos, numa só fé, numa só comunhão, naquela aglomeração santa e abençoada que todos nós gostamos, amém? Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 13 e 14, uma palavra muito conhecida, mas que o Senhor Deus, Ele colocou no meu coração nesta noite para falar um pouquinho a respeito destes versículos, e nós vamos ministrar a palavra de Deus aqui nesta noite, com a essencial ajuda do Espírito Santo. Sem Ele, nós nada somos, nada podemos fazer, né? Sem o Senhor Deus, nada somos, nada podemos fazer. Nós dependemos dEle em todo tempo. O tempo todo nós dependemos do Senhor nosso Deus. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14, diz assim: Se eu cerrar os céus e não houver chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, aonde você estiver, os que estão aqui nos ajudando nesta noite, e também os que estão em casa, por favor, curva sua cabeça, feche seus olhos, peça ao Espírito Santo estar tomando controle, ministrando aqui nesta noite, vindo de encontro às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus nesta noite. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Deus forte, Deus abençoador, Tu és o dono desta palavra, Senhor. Esta palavra é Tua, não é nossa, não é do homem, é do Senhor nosso Deus. Portanto, o Senhor faz aquilo que lhe apraz, meu Deus, porque a Tua palavra, ela não volta para Ti vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sonda os corações, ó Pai, de todo o povo que estão nos ouvindo, nos assistindo, que estão nos vendo nesta noite. Nós somos apenas vaso e vaso de barro, Senhor, para transmitir a Tua palavra, mas aquilo que nós temos dentro de nós é precioso, Senhor da glória, é a Tua palavra, e nós queremos transmitir com alegria, com ousadia, com intrepidez, Senhor amado. Então, amado Espírito Santo, toma o Teu lugar na minha vida e toma o Teu lugar na vida de cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, e o Teu nome seja glorificado e a Tua palavra, ela encontre guarida nos nossos corações. Toma o controle absoluto de tudo, Senhor. Envia anjos neste lugar para cercar este lugar, e que o ladrão da semente não tenha êxito algum de roubar, meu Deus, aquilo que vai ser ministrado, e que o Teu nome santo seja engrandecido nesta noite. Oramos em nome de Jesus, e assim, Senhor, nós Te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Difícil, irmãos, pregar nos dias de hoje e não falar daquilo que nós estamos vivenciando nesse momento de crise mundial, né? É complicado para os pregadores até ministrar a palavra de Deus e não, pelo menos, dar até uma pincelada no assunto daquilo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, nesta grande crise que não é nacional somente, mas é mundial, né? Mais do que nunca nós temos ouvido muito se falar, irmãos, de confissão e arrependimento. Nesses últimos dias a gente abre ali o computador, a gente abre o notebook, o celular, e para ouvir a palavra de Deus, mensagens que nos edificam, e a gente se depara com mensagens que falam de confissão, de quebrantamento, de arrependimento, porque na verdade esta precisa ser a posição da igreja nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. Não há outra maneira da igreja se posicionar senão através da confissão dos nossos pecados, de quebrantamento, de arrependimento genuíno e verdadeiro, porque é isso que Deus Ele está requerendo da sua igreja nesse tempo, um tempo de humilhação, um tempo de arrependimento, de posicionamento da parte da igreja, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Na verdade, isso sempre se fez necessário, né? Pregar sobre arrependimento sempre se fez necessário, pois afinal de contas, os homens eles sempre foram inclinados, né, ao erro, às falhas, ao pecado, né? O coração do homem sempre acaba se inclinando para esse lado, e Deus, Ele sempre procurando um jeito, uma forma, né, de nos trazer de volta a Ele, por tanto nos amar, né? Por tanto que Ele nos ama,
Ele não nos quer ver perdido, à mercê do mundo, do erro, do pecado, né? Deus está sempre trabalhando de um jeito, de uma forma, procurando um jeito, uma forma de nos trazer de volta para Ele, né? De nos reconciliar mais uma vez com Ele, de renovar a nossa aliança que nós temos com Ele. Por quê? Porque Ele nos ama tanto, porque Ele nos ama com um amor eterno, e Ele não quer nos perder, irmãos, né? De maneira nenhuma Deus Ele quer nos perder. Por isso Deus está sempre trabalhando de uma forma, até mesmo permitindo determinadas coisas, determinadas dores, determinadas tristezas ou afrontas do inimigo. Deus permitindo para que nós possamos nos lançar diante dEle e ver que sem Ele nós nada somos, nós nada podemos fazer, que nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua presença sobre a nossa vida. Bendito seja Deus. E no contexto, irmãos, desta palavra que nós lemos aqui nesta noite, o povo, ele não estava em rebeldia, ele não estava em desobediência a Deus nesse tempo, nesse texto aqui que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Pelo contrário, eles estavam em grande comunhão com Deus. Nesse tempo, nesse momento, né? Eles estavam em grande comunhão com Deus. Estavam vivendo um momento assim de celebração, né? De festa. Um momento do término de uma construção do templo e da casa do rei, do palácio do rei. Então era motivo de festejo, era motivo de alegria para eles. Eles não estavam em rebeldia diante de Deus, né? Então tudo estava bem, eles estavam alegres, eles estavam felizes por tamanha conquista, e também porque Deus já havia descido, né, a sua glória como sinal de aprovação daquele feito maravilhoso, né? Deus já havia se revelado a Salomão, Deus já havia falado com ele, Deus já havia descido a sua glória mediante os sacrifícios, as ofertas que foram oferecidas em gratidão a Deus pelo término da construção da casa do rei e do templo, né? Então aquele povo estava assim celebrando tudo isso, e Deus também já tinha se agradado daquilo, e como sinal da sua glória Deus tinha enviado fogo do céu e tinha já aprovado aquele feito extraordinário. Aleluia, louvado seja Deus. Eles estavam vivendo um tempo feliz, um tempo alegre, um tempo de celebração. Mas conhecendo Deus, que o homem é instável na sua fé, né? Conhecendo Deus, que o homem, ele é cheio de altos e baixos na sua fé e na sua comunhão com Ele, ele mais uma vez se apresentou para Salomão, desceu mais uma vez para conversar com Salomão através de um sonho que ele teve, né? E para mais uma vez firmar uma aliança com Salomão e com o povo que estava com ele, né? Deus é fiel, irmãos. Ele nos ama tanto e Ele está sempre querendo se aproximar de nós. Nós é que muitas vezes escolhemos o caminho torto, o caminho errado, e nos afastamos de Deus. Muitas vezes trocamos a grandeza e a glória do Senhor por coisas tão banais, tão pequenininhas, né? Tão insignificantes. A gente troca a presença e a glória de Deus, e Deus, sabendo disso, Ele veio ali novamente para falar com Salomão e para firmar mais uma vez a aliança que ele já tinha feito com Davi, a aliança que ele já tinha feito com Salomão, a aliança que ele já tinha feito com o povo. Ele veio mais uma vez para firmar isso, para fortalecer isso, através de um sonho, visitando o coração do Salomão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas em meio, irmãos, a tantas promessas gloriosas, Deus faz uma forte advertência, né? No meio de toda aquela alegria, no meio de toda aquela satisfação, Deus, Ele chega agora para fazer uma forte
advertência para Salomão e para o povo. Por quê? Porque com Deus não se brinca e com Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isto também ele vai colher, né? Tanto na área das coisas boas quanto na área das coisas ruins, nós vamos colher aquilo que plantamos, né? Então é necessário ficar muito atento quando Deus está nos ensinando, nos advertindo com respeito às coisas que estão acontecendo. Aleluia! Então, a partir do verso 13, irmãos, o Senhor diz assim na sua palavra. Antes do verso 13, verso 12, o Senhor diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse para ele: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Mas se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou seja, se eu ordenar a seca, se o céu for cerrado e não houver chuva sobre a terra, ou se eu ordenar aos gafanhotos, ou a esterilidade da terra, ou se eu enviar a praga ou a peste entre o meu povo, né? Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Mas antes disso ele disse: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, né? Se Deus tiver que agir com a sua vontade permissiva na rebeldia e na desobediência do povo, né? Mas se o meu povo, Deus aqui ele não estava falando com gente estranha, com gente do mundo, com gente de outra nação, de outra terra. Ele estava dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o povo que conhece o meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Que promessa gloriosa, que promessa extraordinária e sobrenatural. Deus falando para Salomão naquela noite, naquele momento ali, né, advertindo o povo, mas ao mesmo tempo dizendo: se eles pecarem contra mim, se eles fizerem aquilo que é mal diante dos meus olhos, mas se eles se voltarem, se eles me buscarem, se eles se arrependerem, se eles se humilharem, se eles se converterem dos seus maus caminhos, eu vou ouvir eles de novo. Eu vou atentar para a oração deles outra vez. Eu vou atender o clamor deles novamente. Aleluia, eu vou ouvir eles dos céus e eu vou perdoar os seus pecados. E mais do que isso, irmãos, algo que eu e você precisamos encarecidamente nesse tempo. O Senhor fez a promessa: e eu sararei a sua terra. Aleluia, eu sararei a sua terra. Não é o que nós estamos vendo nesse tempo? Uma terra doente, contaminada por causa do pecado, por causa da apostasia, por causa da falta de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento. Irmãos, outro dia eu estava ouvindo alguma coisa a respeito dos pecados da igreja, e a gente diz: mas que pecado a igreja tem? Que pecado a igreja tem? Que pecado a igreja carrega, irmãos? O pecado de estar dentro da igreja. Muitas vezes parece que estamos em comunhão uns com os outros, parece que estamos em comunhão com Deus, mas muitas vezes nós estamos, como diz aquela palavra, se eu não me engano, o profeta Jeremias falou a respeito disso: este povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes nós estamos aqui na casa de Deus, mas o nosso pensamento está divagando em outras coisas, não estamos concentrados, nosso coração não está naquilo que estamos recebendo do altar do Senhor.
Eu sempre digo a importância que nós precisamos dar, irmãos, para aquilo que sai do altar de Deus é muito grande. Nós precisamos nos importar com aquilo que sai do altar de Deus, porque antes de sair daqui, desce do céu, passa pelos vasos de Deus que buscam a presença do Senhor, desce sobre eles e vai para cada um de vocês que estão ouvindo, até mesmo aqueles que estão lá na sua casa nos ouvindo nesta noite. Então a importância daquilo que sai do altar é muito grande e nós precisamos atentar para isso. E quantas vezes estamos aqui dentro da casa de Deus, até louvando com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe, está afastado, pensando em tantas outras coisas, pensando em resolver assuntos, problemas que só Deus pode resolver. Então é muito importante em que temos pecado. Muitas vezes na desobediência da palavra de Deus, quando nós não cumprimos, quando nós não obedecemos, quando nós não atentamos para a lei do Senhor, nós estamos em desobediência, fazendo aquilo que parece mal aos olhos de Deus. Então estamos em desobediência e isto desagrada ao Senhor. Outro dia eu ouvi alguém dizendo: irmãos, parece que parece que está tudo bem conosco. Eu estava orando, esta pessoa disse, eu estava orando e eu me senti incomodada porque o Espírito Santo começou a falar comigo, a ministrar o meu coração, disse essa pessoa, porque eu pensei que estava tudo bem, eu pensei que estava salva, mas o Senhor disse para mim que não, que eu preciso buscar mais, que eu preciso me arrepender, que eu preciso me achegar mais diante dEle, que eu preciso obedecer mais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, quando eu ouço testemunhos, principalmente de pessoas que fazem parte da nossa igreja, do nosso ministério, que estão debaixo desse cajado que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu me alegro com isso, porque eu vejo Deus convertendo os corações, Deus trabalhando e convencendo a pessoa de que realmente ela precisa mais do poder de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Em que a igreja do Senhor tem pecado, né? Em que nós, irmãos, como igreja do Senhor, temos falhado na omissão. Muitas vezes somos omissos, né? A Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que acode o órfão, a viúva, o necessitado. É aquela que prega nos becos, nos valados, nos lugares difíceis e complicados. Porque é muito fácil pegar o microfone e pregar nos púlpitos das igrejas. Mas é tão difícil e tão complicado descer nas vielas, descer nas favelas. É tão difícil e complicado falar do amor de Deus para o mendigo, para aquele morador de rua, para aquele drogado. É tão difícil muitas vezes. Então a igreja do Senhor está sendo omissa nisso também. Precisamos, irmãos, mais do que nunca e muito rapidamente nos despertar com respeito a isso. Será que eu não tenho sido omissa? Será que você que está aqui, você que está nos vendo, nos assistindo, não estamos sendo omissos com respeito à pregação do Evangelho e a cuidar do povo, né? É como se fossem ovelhas de Deus? Será que nós não estamos sendo omissos? Aonde a igreja tem pecado, né? Aonde a igreja tem falhado? Quando nós concordamos com o erro, com a corrupção, com aquilo que está acontecendo lá fora, né? Irmãos, em tantas coisas, muitas vezes nós pecamos, nós erramos. Então a necessidade daquilo que Deus falou com Salomão aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo se converter, se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei outra vez.
né? Eu voltarei para eles outra vez, eu os abençoarei novamente, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Nós temos ouvido muito nesses últimos dias, a igreja tem que se posicionar, a igreja tem que se colocar na brecha da oração, do jejum, e é verdade, irmãos, nós precisamos mesmo nos posicionar. Não podemos orar e jejuar só o dia que somos convocados pelo pastor, não podemos nos humilhar na presença de Deus só o dia que tem uma consagração na igreja. Não, em todo tempo, a cada momento nós precisamos nos rever. Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, examinarmos a nós mesmos e ver aonde temos pecado, aonde temos errado, e nos voltar para Deus e nos humilhar e nos arrepender diante dele. Porque só desta forma a nossa oração será ouvida, o nosso clamor vai chegar diante do trono da graça de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O Senhor não fica indiferente, não vira as costas para um coração aqui na terra quebrantado, contrito, humilhado na presença de Deus. Esta oração é que vai subir, esta oração é que vai causar resultado, irmãos. É esta oração de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento é que vai causar resultado e que vai sarar a nossa terra. A nossa terra precisa ser curada, irmãos. Precisa ser curado. Outro dia o Senhor Deus me deu uma visão de uma pessoa aqui dentro da igreja, uma pessoa desconhecida, que eu não sabia quem era, e ela andava de um lado para o outro, e toda a sua cabeça, do pescoço para cima, estava doente, estava enferma, e o Senhor dizia: a cabeça está doente, a cabeça está enferma. E eu pude entender naquela visão espiritual que a igreja tem que mudar a sua mentalidade, que a igreja tem que mudar os seus conceitos, que a igreja tem que mudar a sua maneira de pensar e de agir, em nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes a gente fica tão bitolado só naquilo que ouvimos, que aprendemos, mas nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Jó, ele foi muito claro quando ele diz na palavra de Deus, lá no livro de Jó: antes eu ouvia falar de Deus e eu conhecia Deus só de ouvir falar, eu conhecia Deus só porque falavam dele para mim, e eu honrava e respeitava Deus e servia a Deus só de ouvir falar dele. Mas depois da experiência que eu tive, depois do processo que eu passei, depois da luta que eu enfrentei, eu percebi que Deus era comigo. Aleluia, eu percebi que eu não vivo sem Ele. Agora eu não conheço Deus só de ouvir falar, mas os meus olhos, Senhor, os meus olhos, eles te contemplam agora. Aleluia, a igreja do Senhor precisa tomar esta posição. Não conhecer Deus só de ouvir falar, irmãos. É lindo a gente ver alguém vir aqui na frente e dar um testemunho de fé, dar um testemunho que enche o nosso coração de alegria, de ouvir alguém recebendo vitórias da parte de Deus, de ver alguém tendo as suas experiências com Deus. Mas muito mais lindo, mais forte, mais glorioso é nós ter as nossas próprias experiências com o Deus que nós servimos, com o Deus que nós amamos. Aleluia, se você ama ao Senhor, peça ter experiências com Ele. Nem tudo são flores. Alguns anos atrás da minha vida, no meu ministério, eu orava e dizia para Deus: Senhor, eu quero ter experiências contigo, eu quero te conhecer mais profundo. Mal sabia eu, irmãos, que eu estava pedindo para ter luta, A gente muitas vezes pede e não entende, mas foi a partir das lutas, das dificuldades que enfrentei na minha vida, que eu pude conhecer mais o Deus que eu sirvo, e a cada dia eu tenho que conhecê-lo mais.
A Bíblia diz no livro de Oséias que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. Todos os dias conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, ter esse anseio, esse desejo na nossa alma de conhecer mais o Senhor nosso Deus. Aí vai acontecer isso que está escrito aqui na palavra: se o meu povo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Como é bom, irmãos, quando nós estamos orando e nós sentimos pelo Espírito Santo de Deus que a nossa oração subiu e chegou ao trono da graça do Senhor. Não é maravilhoso? Não é tremenda essa experiência? Quando a gente está ali ligado no mistério de Jeová, e a gente está ali envolvido com a presença do Espírito Santo, se movendo dentro de nós na oração. Tem até aquele hino maravilhoso que diz: Espírito Santo, ore por mim. Ore por mim, ou seja, aquilo que eu não posso falar, aquilo que eu não consigo expressar. Espírito Santo, ore por mim, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, aquele suspiro fundo que muitas vezes você dá diante de Deus e você não consegue expressar isso em palavras. Sabe, aquela lágrima que você derrama, que muitas vezes você não consegue expressar o valor dessa lágrima em palavras. O Espírito Santo que está ali orando com você, ele vai levar esta oração diante de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que nós podemos cantar com toda firmeza, com toda alegria: Espírito Santo, ore por mim. Aleluia, peça para Deus tudo aquilo que eu não posso, que eu não consigo. Peça para Deus, aleluia. O Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, e a nossa oração será ouvida. Aleluia. Se tem uma oração, irmãos, que eu me alegro quando eu posso fazer, quando eu faço, é aquela oração das lágrimas, aquela oração do lenço molhado. Oh, irmãos, quanto que a igreja do Senhor está precisando disso, Quanto que a igreja do Senhor está precisando disso. Antigamente as irmãs vinham para a igreja e elas traziam os seus lenços. Os irmãos vinham para a igreja e traziam os seus lenços no bolso. Por quê? Para limpar a maquiagem quando borrava, quando suava? Não, por causa das lágrimas que derramavam aos pés do Senhor. E nós temos sentido falta disso, irmãos. E nós precisamos chorar mais, nos humilhar mais, nos quebrantar mais na presença de Deus. E então Ele vai cumprir a última parte desta promessa que nós estamos precisando tanto nesses últimos dias: eu sararei a sua terra. Aleluia. Deus quer sarar a nossa terra. E como disse a Cris aqui outro dia, o Senhor Deus, Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado em sarar a nossa terra. Mas Deus está esperando uma humilhação, um quebrantamento, um pouco mais de oração, um pouco mais de arrependimento. Deus está esperando tudo isso. Aleluia, por parte da igreja. Então a igreja do Senhor precisa mesmo confessar: Senhor, nós temos pecado sim. Nós temos sido omissos, ó Deus. Nós temos sido desobedientes, Senhor. Nós não temos feito da maneira que precisamos fazer. Nós não temos agido da maneira que precisamos agir. Perdoa a nossa desobediência, meu Deus, quando nós não obedecemos a Tua voz, quando nós não atentamos para aquilo que é santo, para aquilo que é reto, para aquilo que está no Teu coração, e queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Perdoa, Senhor. Perdoa quando temos sido omissos, quando não temos ido aonde o Senhor quer que a gente vá para fazer a Tua obra, quando temos nos escondido, meu Deus, perdoa. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa quando nós concordamos com o erro, com a corrupção. Perdoa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus é fiel e justo, e Ele está olhando para nós. E Ele é o maior interessado em sarar a nossa
terra. Aleluia, louvado seja Deus. No verso 14, o Senhor nos lembra destas promessas. Embora originalmente feita a Israel, e de igual modo é aplicável ao povo de Deus em qualquer tempo, em qualquer época, né? Então nós estamos vivendo esse tempo agora, de se humilhar, de se prostrar, de orar mais, de buscar mais a face do Senhor, de se converter dos nossos maus caminhos, de receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Deus sempre trabalha, irmãos, para a nossa restauração, a restauração da nossa comunhão com Ele. Ele sempre trabalha para isso, Ele vai sempre continuar trabalhando, amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos nos levantar e vamos orar ao Senhor agora. Não podemos prolongar muito a nossa oração, a nossa live tem hora para terminar, não podemos prolongar muito, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus, Ele já tem falado, Ele já tem ministrado na sua vida, no seu coração, aqui nesta noite. Eu gostaria de pedir a Thaís cantar aquele cântico Exuá, né? Amém? Isso, esse louvor mesmo. Eu já estava com esse louvor no meu coração o dia todo, não sei cantar ele, mas a Thaís sabe, o Thiago, né? E eles vão louvar o Senhor com esse cântico, enquanto nós nos posicionamos. Amém, igreja? Você que está aqui, você que está aí na sua casa, enquanto nós nos posicionamos em oração, em quebrantamento, em humilhação, diante de Deus. Aleluia! Nós vamos ouvindo este louvor maravilhoso, sentindo a graça de Deus nesta noite. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Rei e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua.
santo e fiel, Senhor. Ore comigo, igreja. Levante a sua voz para clamar ao Rei da Glória, ao Todo-Poderoso, mediante a nossa comunhão com Ele, mediante o nosso zelo, nosso quebrantamento, nosso arrependimento. Deus vem sarando a nossa terra. A igreja do Senhor já está entendendo este mistério. A igreja do Senhor já está compreendendo qual é a posição que precisa tomar. Então, em nome de Jesus, aumente aí o seu tempo de oração, aumente a sua comunhão com Deus, aumente aí a sua reverência ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, Deus forte e poderoso, Deus forte e glorioso. Em nome de Jesus, Senhor, olha para o teu povo, olha para os nossos corações, olha para a tua igreja, Senhor, e vem mesmo sustentando, vem mesmo renovando, vem mesmo fortalecendo, vem mesmo, Senhor, encorajando o teu povo a te buscar mais e mais, a estar na tua presença, Senhor da glória. Oh, em nome de Jesus, alcança, Senhor, o teu povo, aonde quer que eles estejam, seus lares, suas casas, suas famílias, ó Deus, alcança nesta noite, Pai querido, e dá vitória total e completa, em nome de Jesus. Que todo o peso da praga, da peste, meu Deus, seja removido da nossa nação e de todas as outras nações da terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que este mal não tenha mais poder, não tenha mais êxito algum, Senhor, mas seja quebrado as forças do inferno e todo principado, potestade, hostes espirituais da maldade que tem agido, Senhor, no comando deste processo, no comando desta peste, desta praga, em nome de Jesus, seja quebrado, dissipado, destruído pelo poder do teu sangue. Ensina o teu povo, a tua igreja, a usar a autoridade que o Senhor tem dado, Senhor, para dissipar o mal, para ordenar que o mal retroceda e que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, a nossa terra seja sarada, a nossa casa seja sarada e o teu nome seja glorificado, meu Pai, hoje para todo sempre. Nós oramos, Senhor, e assim, meu Deus, nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos encerrar. Eu quero que você compartilhe essa live, logo vai sair no YouTube também, você compartilhe, seja um agente de evangelismo, de propagação da mensagem do Evangelho. A gente coloca tanta coisa nos nossos status, então coloque o culto, você vai estar evangelizando alguém. Amém? Nós já vamos agradecer a Deus, encerrar este culto. Feche seus olhos aonde você estiver, que Deus Ele possa continuar falando em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora, meu Senhor. Te louvamos, te engrandecemos pelo privilégio de estar aqui na Tua casa. Te agradecemos por essa noite, por cada irmão que esteve aqui trabalhando e nos ajudando. Te agradecendo pelos irmãos que acompanharam de casa, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, Teu amor, Senhor. Nos toque, nos envolva, encha-nos com Teu Espírito, nos fortaleça, nos ajuda a cada dia a fazer o melhor para Ti, Senhor, para Te honrar, para Te obedecer, para Te exaltar. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Faça assim com Tuas mãos. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada coração desde agora para todo sempre, e todos digam amém. Bom e paz, e Deus vos abençoe em nome de Jesus.